Olá, estudantes. Eu sou o professor Alfredo e vou estar trabalhando com vocês a disciplina aí, o componente curricular Ciências da Natureza. Sempre estarei postando alguns vídeos aí no nosso tempo de estudo sobre os conteúdos que temos na apostila. Na apostila de setembro, temos aqui como primeiro conteúdo energia e ambiente. Nós sabemos que a sociedade atual necessita muito de energia, de fontes de energia. A energia é utilizada para quase tudo no cotidiano aí da sociedade moderna. Precisamos de energia para movimentar nossos veículos, né? Carros, motos, caminhões, trens, aviões, etc. Mas de onde que vem a energia para movimentar esses veículos? Elas vêm aí dos combustíveis. E aqui no estado do Mato Grosso, a gasolina, o diesel, o gás natural, né, os chamados combustíveis fósseis, vêm de outros estados e de outros países. O Brasil produz aí petróleo, mas não em quantidade suficiente para resolver o problema da demanda, ou seja, precisa-se mais dos derivados de petróleo do que o país é capaz de produzir, como a gasolina e o diesel, então ele importa. Então não é diferente no nosso estado. E o petróleo que o Brasil produz, nem todo ele é um petróleo de qualidade, não é um petróleo bom para fazer gasolina e diesel. Boa parte desse petróleo aí, chamado petróleo pesado, que é bom para fazer massa asfáltica, para fazer graxas, óleos, etc. Né? Então, há sim produção de combustíveis no Brasil, mas uma parte desses combustíveis vem de fora, é importado. E é assim no nosso estado. O álcool aqui no nosso estado, ele é produzido em grande quantidade, né? É uma produção própria e é feito a partir aí de cana de açúcar e do milho. E também há a energia elétrica, que é obtida quase exclusivamente, acima de 95% aí, de hidrelétricas, né? As usinas hidrelétricas, que são grandes reservatórios de água, que quando permitem que essa água passem pelas barragens, né, a queda da água após a barragem, movimenta turbinas. Essas turbinas estão ligadas a geradores e os geradores produzem energia elétrica. Também uma forma crescente de produção de energia no nosso estado é através da energia fotovoltaica, né, de placas fotovoltaicas, que são essas placas aqui dessa imagem, que captam energia do sol, da luz do sol, e convertem diretamente em energia elétrica. Também existe aí as termoelétricas, que são usinas que possuem motores tocados a gás natural, a gasolina e a diesel, a óleo diesel. E esses motores, ao queimar esses combustíveis, fazem girar aí um gerador de energia e produzem energia elétrica, né? Então, essas formas de produção de energia através de motores, né, que usam combustíveis é bem mais cara, né? Utiliza combustíveis e também é poluente. Dentre os combustíveis fósseis, o menos poluente aí é o gás natural. Porém, ainda polui, né? São as chamadas energias não renováveis, ainda polui e é sempre melhor estar utilizando fontes de energia renováveis, né? Que são fontes de energia que podem serem refeitas, renovadas em curto espaço de tempo. Por exemplo, a luz do sol, ela não acaba, né? Todo o dia você tem uma quantidade abundante de luz do sol e não polui. Também temos aí a biomassa, quando se queima aí o bagaço da cana, por exemplo, produz o álcool e queima o bagaço da cana. Tanto o álcool quanto o bagaço da cana aí são energias renováveis. E as forças do vento, você tem aí algumas hélices, né, moinhos de vento aí que tocam geradores e também são renováveis. Então, energia renovável, além de ter um custo mais baixo, ela é menos poluente. Porém, tem aí as questões
de a oferta ainda não ser suficiente, ainda não conseguimos energia suficiente a partir de fontes renováveis para estar mantendo aí a demanda, né, a quantidade que a sociedade precisa. Aqui temos alguns desafios, pede para vocês estarem assistindo esses dois vídeos, que explica aí a origem da energia elétrica, como ela é feita, a transmissão no primeiro vídeo, e na segunda, uma cidade que está cada vez mais sendo sustentável, com pequenas atitudes, para chegar aí a um grande efeito, né? Através de pequenas atitudes do cotidiano aí dos seus moradores, algumas atitudes aí grandes que teve investimento, mas que consegue um efeito muito bom em questão de sustentabilidade. Questão número 1. Precisamos de energia para movimentar a economia, nossas casas e veículos, entre outras coisas. Por outro lado, temos uma sociedade e um planeta que precisam ser respeitados. Sabemos disso. Pense e dê sua opinião sobre o assunto. E aí, o que você acha que dá para fazer? Dá simplesmente para não usarmos mais energia e vivermos de forma completamente desligada das tecnologias e a sociedade iria muito bem? Não, né? Não dá. E dá para queimarmos bastante combustíveis fósseis, poluirmos bastante, produzirmos a energia à vontade, sem nenhum tipo de preocupação com consequências da poluição? Também não dá. Então dê a sua opinião. O que você acha que dá para fazer aí entre um extremo de não respeitar a natureza e o outro extremo de não termos a energia que precisamos? O que daria para ser feito? 2. Qual a melhor fonte de energia para o futuro? Qual motivo faz pensar assim? Então, lendo aí a apostila, observando o que eu disse, o que você acha que seria o melhor jeito de extrair energia do ambiente? Será que existem métodos aí que deveriam ser incentivados, que deveriam ser estimulados, que não deveriam ser taxados com impostos, né? Que deveria haver incentivo para desenvolver tecnologias melhores nesse tipo de obtenção de energia? 3. O que podemos fazer enquanto cidadãos para o nosso estado adote a melhor forma de obter energia que tanto precisamos e que ao mesmo tempo não cause tantos danos ambientais? A exemplo da poluição atmosférica. Então, poluição atmosférica, poluição do ar. O que dá para fazer aí para não estar jogando gases de efeito poluidor aí na atmosfera? O aumento do efeito estufa. O que é o efeito estufa? É a Terra ir aquecendo cada vez mais, né? Existem gases que permitem que a luz do Sol entre na atmosfera terrestre, né? Entre pelo ar, ilumine e segura o calor dessa luz do Sol. A luz do Sol não emite calor para o espaço, então a Terra aquece cada vez mais. Um pouco de efeito estufa, o efeito estufa natural, é bom. Sem ele, a Terra seria muito fria. Porém, estamos jogando gases de efeito estufa com muita intensidade na atmosfera e isso faz aumentar o aquecimento. Então, efeito estufa natural é bom. A intensificação, tornar esse efeito estufa mais forte, é algo muito prejudicial, né? Por quê? Porque causa alterações climáticas, aquece a Terra. Chuva ácida, que é causada aí por poluição de queima de combustíveis fósseis, vazamento de petróleo, desmatamento, desertificação e, consequentemente, deslocamento de populações. O que acha que dá para fazer? Vamos pensar o seguinte: poluição atmosférica, aumento do efeito estufa, que causa alterações climáticas, a chuva ácida, que é uma chuva aí que mata plantações, esteriliza o solo, danifica construções, vazamento de petróleo, desmatamento, desertificação e deslocamento de populações. O que será que dá para fazer? Será que dá para usarmos aí de forma mais consciente esses combustíveis? Será que podemos substituir os combustíveis fósseis, né, o petróleo, o carvão e o gás natural, por fontes menos poluidoras? Né? Pensa aí e dê sua resposta. Energia e sustentabilidade. Né? Vamos começar aqui vendo o que falado sobre energia fotovoltaica.
Energia fotovoltaica, uma fonte de energia abundante em nosso planeta. Por quê? Porque é obtida a partir da luz do Sol. O Sol emite uma grande quantidade de energia em forma de luz para o nosso planeta. E é captada aí por painéis fotovoltaicos, que são painéis escuros que a gente vê em cima de algumas residências, e converte aí a luz do Sol em energia chamada de corrente contínua. E esta corrente contínua é transformada por um inversor de tensão em corrente alternada. Eu vou passar um videozinho aí para vocês entenderem melhor o que é corrente contínua e o que é corrente alternada. Viagem na eletricidade. A alternada. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não, é o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente, a lâmpada piscava. O ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta. 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também.
E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má, pois você precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Ok. Então, agora que sabemos que é corrente contínua e corrente alternada, você sabe que a energia fotovoltaica pode ser produzida por esses painéis em cima das residências e elas podem ser on-grid, que é ligada aí à energia da rede de postos, né, da rede pública de energia, ou off-grid, que não é ligada. Qual a diferença? É que na on-grid você produz energia elétrica durante o dia com essas placas e o excedente, o que não é utilizado na sua residência, é vendido, é distribuído aí pela rede pública. Então, no final do mês aí, você tem um valor a receber da distribuidora de energia, que é o valor de energia que você vendeu a ela. E qual é a vantagem disso? Que você vende a energia de dia e à noite, quando não tem o sol, você utiliza o que a rede te fornece. Dessa forma, você tem aí ou um saldo positivo, se você produzir mais energia de dia do que você consome à noite, ou diminui bastante aí a quantidade da conta de luz. Você tem que pagar muito pouco no final do mês. Aqui temos exemplos de algumas placas solares que fazem a conversão aí da luz solar em energia fotovoltaica. Também temos as hidrelétricas, que é a produção de energia através da força da água, da queda da água, que movimenta aí pás, né, de uma turbina que está ligada a um gerador. Outra forma que existe, é muito produzida em sítios e fazendas, são os chamados biodigestores, onde a energia é obtida através da queima do gás gerados por dejetos aí de animais que são colocados nessa estrutura chamada biodigestor. Você coloca ali todos os dejetos, por exemplo, de frangos, de porcos, e ali produz-se um gás. Esse gás ele é coletado, né, ele fica armazenado e é utilizado aí para fazer funcionar alguns motores que giram geradores que produzem energia. Temos aqui alguns desafios. Busque vídeos, textos, sites da internet que discorram sobre a diferença entre corrente contínua e corrente alternada e também entre corrente e tensão. Após isso, escreva um pequeno texto envolvendo esses assuntos. Temos aí o nosso vídeo, que eu coloquei junto aqui com a minha fala, que ajuda bastante a entender o que é isso. Escolha um desses modos de produção de energia e faça a defesa do uso comparando as outras duas. Então veja aí uma forma de produzir energia e escreva suas vantagens. E por fim, disserte em poucas linhas a respeito do tema de energia, sustentabilidade, abordando a necessidade que temos do uso de energia e respeito ao ambiente. Estrutura da matéria. Há muito tempo já existia pessoas, os chamados filósofos, pessoas aí pensadores sobre o mundo, que buscavam explicar como que o mundo, como a matéria, como as coisas são constituídas. Um dos filósofos mais importantes foi Aristóteles, que explicava a constituição da matéria através de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. E tudo que existia no universo era constituído por essas 4 substâncias. Se você pegasse uma pedra, a pedra era bastante terra, ela era sólida, então não tinha água. Você pegava um ser humano, o ser humano tinha uma mistura de terra, porque ele é sólido, água, porque há fluidos aí no corpo, suor, sangue, saliva, ar, porque respiramos, e fogo, porque o corpo humano é quente. Então tudo que existia era uma mistura dessas 4 substâncias. Também existiu Demócrito, né? Demócrito, ele dizia aí que ele não se preocupou tanto com o que a substância, a matéria era feita, mas sim de que forma. E ele imaginou que se você pegasse qualquer objeto que fosse, por exemplo, uma pedra, e fosse dividindo ao meio, dividia uma vez, pegava-se uma metade, dividia de novo, uma dessas 2 metades, dividia novamente,
e fosse dividindo ao meio inúmeras vezes, você chegaria a uma estrutura extremamente pequena e que não seria possível de dividir mais, mesmo que você tivesse aparelhos, mesmo que você conseguisse tentar cortar essa estrutura pequeníssima, você não conseguiria. E deu o nome a essa estrutura de átomo. Temos que boa parte aí do século XIX um modelo que funcionou muito bem para explicar o que era a constituição da matéria, que foi proposto pelo cientista John Dalton, que retomou os conceitos de Demócrito sobre o átomo e a melhorou, dando origem aí à teoria atômica. Essa teoria, pela teoria de Dalton, a teoria atômica de Dalton, todas as substâncias são constituídas de pequenas partículas, os átomos, e hoje nós sabemos que o átomo é formado por outras partículas. A partir de Dalton, houve outros estudiosos que melhoraram a teoria atômica que Dalton sugeriu. O átomo, na realidade, ele não é indivisível, existem partículas menores do que ele, e essas partículas são os elétrons, os prótons e os nêutrons, que se unem para formar o átomo. Os elétrons são as partículas mais pequenas que existem dentro do átomo. Elas são 1840 vezes menor aí do que um próton ou do que um nêutron e giram na periferia, aí, na parte mais externa do átomo, de forma muito rápida. Também há os prótons, que ao contrário dos elétrons, pois os elétrons têm carga negativa, têm carga positiva e ficam no núcleo atômico, fica lá no centro, e os elétrons girando em volta. E junto aos prótons existe um nêutron que não tem carga nenhuma. Então, tudo que existe na natureza é feito de átomos. Os átomos são feitos por três partículas, prótons e nêutrons que ficam no núcleo, que ficam no centro do átomo. Os prótons são positivos, os nêutrons não têm carga, e os elétrons têm carga elétrica negativa, que gira em torno do núcleo atômico. Existe aí uma organização para esses elétrons, eles estão em camadas. Existem elétrons que estão mais próximos do núcleo, elétrons que estão num caminho intermediário, cada vez mais longe, e os elétrons que estão na camada mais externa, mais longe do núcleo. Existem até hoje conhecimento de 7 camadas, e essas camadas de ordem de mais próximo para mais distante do núcleo são chamadas de camada K, L, M, N, O, P e Q. Né? Então a K é a mais perto do núcleo, onde os elétrons estão orbitando ali mais perto do núcleo, e a Q é que está mais distante. Moléculas. O que são moléculas? Moléculas aí são ligações de átomos, onde eles se juntam para fazer substâncias novas. E como exemplo aqui, temos a explicação de uma molécula de água, onde se tem o oxigênio ligado a 2 hidrogênios, formando um nome muito conhecido, H2O. Por quê? H é a letra que simboliza o hidrogênio e O o oxigênio. H2, então você tem aqui, como nesse desenho, a representação de 2 hidrogênios ligado a um oxigênio. Aqui temos uma representação simplificada, aqui conhecido, muito utilizado na química, porque você não vai gastar tempo desenhando círculos para simbolizar os átomos, e com esses traços você simboliza aqui uma molécula, onde cada pontinho dessas quininhas aqui é um tipo de átomo, o carbono, e eles estão ligados entre si, formando essa estrutura. Existem moléculas que são classificadas como apolares, que não há diferença ali de carga nos elétrons, de eletronegatividade, e nos átomos ali que constituem essa molécula, e moléculas polares. Algo importante a se entender disso é que a água é polar. Aqui o oxigênio dela ele é mais negativo, enquanto cada um desses hidrogênios ficam mais positivos.
E o que isso significa? Significa que a água dilui ela. Você pode aí estar diluindo várias substâncias nela, né, que também são polares. E substâncias apolares, substâncias que não apresentam diferença de eletronegatividade entre os átomos, não há diferença aí entre positivo e negativo, você olha assim e vê que a estrutura ali ela não tem carga, né? Você não consegue diluir em água. Exemplo, o óleo. O óleo, qualquer tipo de óleo aí, é apolar, então ele não se mistura na água, e a água é polar. Qualquer substância polar, ela pode ser dissolvida na água, e apolar não. Mas substâncias apolares podem ser dissolvidas em substâncias apolares. Quer um exemplo? Você sujou a sua mão com graxa, né? Foi lá, arrumou a corrente da bicicleta e ficou toda suja. Para lavar com água pura, dá trabalho. Uma dica, pega um pouco de óleo de cozinha, né, óleo de soja, e esfrega na sua mão, você vai ver que a graxa sai mais facilmente, ficando a mão apenas oleosa. E a partir daí você lava mais facilmente com água e sabão. Porque o sabão é um tipo de molécula que ele tem uma parte polar, que se mistura na água, e uma parte apolar, que se mistura no óleo e leva tudo embora. E como a graxa é totalmente apolar, ao usar o óleo, que também é totalmente apolar, você tira toda aquela sujeira mais facilmente. Como o óleo é mais fácil de sair do que a graxa, depois você retira o excesso de óleo com água e sabão. Temos aqui ainda alguns exercícios. Vamos entender como que fazemos. Com base em nossa pequena introdução a respeito da estrutura da matéria e de buscas na internet, desenvolva um raciocínio falando acerca da história das descobertas científicas sobre o assunto e a importância dessas descobertas para a humanidade. Então, é só buscar teoria atômica, né, a partir de Dalton lá, o que foi desenvolvido a partir da sua teoria, a partir de Dalton, a partir lá dos antigos gregos, o que foi desenvolvido para chegarmos a o que se entende sobre os átomos hoje. Busque exemplos de moléculas apolares e as formas de ligação e descreva abaixo os resultados. Então, busque aí exemplos de ligações de moléculas apolares. Uma dica, busque por ligações iônicas, você achará muita coisa. Busque exemplos de moléculas polares e, da mesma forma, descreva o que encontrou. Então, procure alguns exemplos. E outra dica, busque aí por ligações covalentes e você achará bastante coisa. A nossa aula fica por aqui. Terminem as atividades, me envie para me poder estar registrando aí que vocês fizeram. Qualquer dúvida, me procure, me questione, que eu estarei aí ajudando. Bons estudos